Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Sei que tem muito tempo que eu não posto nada por aqui, por isso eu tô fazendo esse vídeo também sem roteiro e sem nada muito programado. É só que eu queria dar, dois disclaimers. O primeiro deles é que eu falo muito sozinho. Mesmo. Eu começo a ler livros, eu vejo filmes, eu assisto aulas e eu começo a assimilar coisas na minha cabeça que pra mim fazem super sentido, mas que depois eu às vezes acabo esquecendo, ou também, às vezes, tendo reflexões muito boas que acabam ficando só pra mim. Por isso que eu também resolvi gravar, ok? Não vai ter muita edição esse vídeo, porque eu vou fazer literalmente como eu faço quando eu tô só refletindo comigo mesma. E se muitas vezes eu ficar um pouco mais violenta ou agressiva, é porque eu entendo que essas reflexões estão sendo feitas pra mim, entendeu? Não é que eu estou querendo atacar alguém ou qualquer outra coisa do tipo. Eu reflito coisas do meu dia a dia e tento buscar para mim algumas soluções, e que por vezes essas soluções podem também servir para vocês, ok? Então, hoje de manhã eu tava falando sozinha comigo mesma a respeito do que eu tenho feito com os privilégios que eu possuo. Vocês já podem ver com alguma clareza, então, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho um suporte familiar muito bom, eu tenho uma saúde, assim, muito boa também, situação educacional, eu estudei, eu fiz uma graduação, eu fiz uma pós-graduação, eu tenho acesso a cursos, alimentos, enfim, é muita coisa. Só que a questão principal é que normalmente a gente não para lembrar dos privilégios que a gente possui. A gente normaliza tanto certas coisas que acabam ficando esquecidas quase. Então, quantas vezes eu vi isso na universidade, sabe? Então, de você chegar assim pra uma pessoa e perguntar como é que ela falar que tá péssima, falar que tá cansada, falar que não aguenta mais, falar que quer morrer, falar que odeia segunda-feira, é tipo um pessimismo, um negócio super carregado, e você ficar se perguntando da onde que veio aquilo. Às vezes a pessoa, ela tem sim um suporte familiar, ela tem uma saúde, ela tem acesso à alimentação, ela tem acesso à educação, ou seja, ela tem vários privilégios, mas de alguma forma ela ainda está descontente com alguma coisa que está se passando ali. Ou simplesmente acha engraçado, ou acha legal ficar reclamando da vida por si só, né? Então fica encontrando motivos aqui e ali para problematizar a situação que ela está, sem parar para realmente notar a quantidade de coisas a se agradecer ou a quantidade de privilégios que essa pessoa possui. E eu tava vendo uma aula de neurociências esses dias, porque isso tem me ajudado muito a traçar um propósito para mim. E nessa aula, o professor Wesley Delanogari, ele estava falando a respeito de motivação. E motivação é um assunto que eu acho que eu poderia sentar mesmo, estudar, criar um roteiro e trazer aqui para vocês, que eu acho super interessante. Na verdade, eu já estava escrevendo a respeito disso, eu estava linkando o livro Qual é o Seu Sonho, né, do What's Your Dream, do Simon Squibb, com Em Busca de Propósito, do Viktor Frankl. Tava tentando linkar esses dois livros, traçar um roteiro e trazer aqui para vocês. Isso eu comecei a fazer ontem ou anteontem, e eu espero em breve poder fazer isso com mais qualidade, trazer isso com mais conteúdo para cá. No entanto, tentando apenas simplificar para a gente conseguir unir com o primeiro tópico dos privilégios. Cara, a motivação a gente normalmente enxerga como algo a ser descartado. Quantas vezes você já não ouviu pessoas falando que motivação não importa, o que importa é a disciplina? Cara, em que mundo você tá? A motivação, ela importa e importa muito. Olha a palavra, é um motivo para a ação. Se você não possui um motivo claro para a sua ação, não importa se você tem disciplina. Não importa, porque não adianta nada você ter disciplina, ou seja, você ir e fazer algo todos os dias, no mesmo horário, independente de como você esteja sentindo, se aquele algo que você está a fazer não importa para a sua vida a longo prazo. Um viciado é disciplinado.
Ele usa todos os dias, ele faz o uso todos os dias de algo. Ele todos os dias efetua uma mesma ação. E aí? Aquilo é benéfico para ele? Não. No caso da motivação, o Wesley, ele fala muito a respeito de um hormônio chamado dopamina, que muitos já devem ter ouvido falar, e que normalmente é associado como o hormônio da recompensa, só que na verdade ele é o hormônio pela busca da recompensa. Não é que você tem um pico de dopamina quando a recompensa chega a você, você tem um pico de dopamina quando você percebe que a recompensa está a chegar para você, que você tem ali a sua recompensa próxima a você de alguma forma. Então, olha, acendeu uma luzinha. Eu sei que quando acende essa luzinha, a recompensa vai vir. Logo, eu fico animado. A dopamina tem um pico quando a luzinha acende, não quando o suco chega, quando a recompensa chega. Espero que tenha ficado mais ou menos claro. E vendo essa aula, eu comecei a tentar me perguntar, ok, mas o que é a dopamina? O que é um neurônio? O que é essa situação toda? E quando você para observar tudo isso, né, de hormônio e tal, para isso, não sei o quê, ele explicou também uma outra questão, que era por que normalmente os viciados ou pessoas que usam de certas drogas, eles acabam ficando mais resistentes ao consumo daquele determinado químico, né? O que acontece é que o corpo, ele é treinado para a homeostase, para ter um equilíbrio. E quando você começa a meter muita de uma substância ali no seu organismo, ele fica doido, cara, ele fica doido, tipo, o que tá acontecendo aqui? É tipo você ter uma casa, em cima dessa casa tem um tanque d'água, né, aquelas caixas d'água, assim, bem grandes, né, umas azuis, e você tem 3 canos que ligam para sua casa. Se você enche muita água ali a ponto de transbordar, aqueles canos vão começar a afetar a casa, porque tem muita água entrando. Então é mais ou menos isso que acontece. O corpo olha e fala, cara, tá com muita substância aqui, a gente tá cheio de dopamina, a gente tem que fechar alguns canos, certo? A gente tem que ficar menos sensível a essa determinada substância, porque tá afetando o resto, tá afetando a casa, tá afetando o corpo. Então, o que acontece? O que antes para você, a onda que batia quando você fumava baseado, ou você tomava uma bebida, ou comia só uma caixa de bombom, ou sei lá o quê. O que antes para você era o auge, depois você começou a normalizar aquilo de tal forma que o seu corpo foi ficando menos sensível. E o que acontece? Normalmente você começa a querer mais. Você passa a consumir mais álcool, passa a comer mais, passa a usar mais uma determinada substância ou fazer mais de alguma coisa que na teoria te recompense. Só que isso te torna menos sensível às coisas simples. Se você fica menos sensível a uma bomba de dopamina, o que será da bala, né? O que será de um beliscão, praticamente? Você não vai sentir nada com aquilo. Então as coisas simples vão perdendo totalmente a cor. Você não tem mais noção do que é uma felicidade mais genuína, sabe? De partilhar comida com os seus parentes, de ler um bom livro, de ter aquela sensação gostosa de, tipo, uma roupa quentinha depois que você saiu do banho. Umas coisas simples. Você perde noção do simples, porque o seu cérebro tá calibrado lá pra cima, tipo, a sua régua tá tão lá em cima que você perde noção das coisas. Só que isso é um looping sem fim. É um looping sem fim. Ainda mais num mundo tão fácil quanto o nosso. Para nossa geração, a geração Z, as coisas estão extremamente fáceis. Quer comida? Só pedir. Muitas vezes, né? De novo, eu tô partindo do princípio que eu tô reclamando comigo mesma, tá? Então eu entendo que tem várias pessoas que não possuem os recursos financeiros para estar pedindo comida fora toda hora. É só para vocês compreenderem a noção de facilidade que existe no mundo atual. Você quer sair com uma pessoa? Baixa um aplicativo, mete uma conversa ali.
Nem precisa de muito. Nem precisa de muito. Quer like? Você sabe o que fazer. Às vezes fazer uma atrapalhada, mostrar uma parte a mais do corpo. Você tem como. Só que será que essa é realmente a solução que você tá buscando? E aí é que tá. Você sabe que não é. Você sabe muito bem que não é essa a solução que você tá procurando. Você sabe que é raso. É isso que falam que é a dopamina barata. Porque te joga lá em cima. Só que no minuto que te joga lá em cima, tu também cai de cara no chão, ser humano. Você também cai. Então, quando você fica, nossa, ai que delícia, nossa, 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 ai que delícia, com coisas assim, nada a ver, uma hora você vai voltar pro basal e você vai sentir um vazio. Você, em vez de você estar na faixa normal, você vai sentir que tá no negativo. Porque você tava muito lá em cima. A nível de prazeres, né? Então é aquela pessoa que fica muito nas redes sociais, é uma pessoa que come, assim, comidas totalmente nada a ver, cheia de açúcar, cheia de gordura, cheia de óleo. Aquelas pessoas, assim, que... Cara, é muito álcool, é muita saída. Pessoas que, pra conseguir ficar minimamente bem, tem que estar num bar, tem que sair. Eu conheço pessoas assim. Eu convivi na universidade com pessoas assim. Que se deixasse essa pessoa dentro de casa, sozinha, ela não ficava bem. Ela tinha que sair. Ela tinha que fazer alguma coisa. Claro que tem pessoas extrovertidas que gostam e preferem ter uma companhia. Mas a que custo você tá tendo essa companhia? Essas companhias estão realmente te fazendo bem? Ou quando você tá com essas companhias, a única motivação, a única coisa que você gosta de fazer é beber, fumar e falar mal dos outros? Porque não tem problema nenhum você gostar de pessoas. Mas qual ambiente, olha o que você tá se submetendo só pra você não ficar sozinho. O que você tá fazendo com a tua vida? O que você tá fazendo com os seus privilégios? Aí a gente volta pros privilégios. Você se acostumou, certo? Você primeiro se acostumou. Depois você começou a querer mais e mais e mais e mais e mais e mais. Depois você se colocou num momento na vida, você parou e olhou e falei, cara, afinal não era tudo isso, né? Afinal eu entro e saio do TikTok e parece que eu saio pior do que eu entrei. Fico mais cansada, tenho mais dor de cabeça. Tô tendo distorção do corpo, só me acho a coisa mais horrorosa do mundo. Então, é muito fácil você chegar e falar, e ter pena, e falar coisas de pessoas que... Ai, é a fome na África. Ai, a menina que não tem acesso à educação no Sudão do Sul. Ai, que não sei o quê. Mas e os privilégios que você tem hoje? Você respeita? Você agradece os privilégios que você tem hoje? Porque pra você ficar com pena de terceiros, você tem. Eu não tô falando que é errado. Eu tô falando que, muitas vezes, o melhor que você pode fazer hoje é respeitar o que você tem e fazer o melhor com o que você tem. Em vez de você ficar lastimando pelo que o outro não possui. Você faz melhor uso do seu tempo. Porque muitas vezes, se você realmente leva isso pro pessoal, de que não, eu quero melhorar a vida das meninas, né, de educação no Sudão do Sul, como a gente falou anteriormente. Estuda. Estuda. Faz uso da internet que você tem, do tempo que você tem, do sentido de audição que você tem para estar me ouvindo agora, do sentido de visão que você tem agora, do raciocínio que você tem. Faz uso do que você tem hoje para fazer do mundo um local melhor, se isso te incomoda tanto. Mas agora ficar querendo procurar problema na sua vida e na vida dos outros, ficar querendo ocupar o seu tempo com isso, realmente muita paciência, cara. É muita paciência que tem que ter. Muita paciência. Muita paciência. Você achar engraçado ficar reclamando da sua própria vida, querendo achar problema. Não, vamos competir quem é que tem um problema pior. Não, porque é minha mãe. Nossa, minha mãe é assim. Não, ai, porque... Não, não, sinceramente, que tipo de companhia você é?
Não é nem que você tem, é que você é. Você é uma companhia terrível. Se a única coisa que você consegue fazer direito é reclamar da sua vida e da vida dos outros, sinto muito. Sinto muito. E já me estressando, né? Eu faço muito isso também. Por isso que eu disse logo no início do vídeo que vão ser vídeos mais reflexivos, porque eu reclamo comigo mesmo, tá? Esse tipo de reflexão que eu tô fazendo agora é porque eu reclamo comigo mesmo. E tem uma coisa que eu faço muito, é ficar me bancando a pessoa mais inteligente do mundo e não colocar em ação. Eu faço muito isso. Então, ter sei lá quantos livros, ter sei lá quantos filmes, sei lá quantos artigos e no final tu pergunta, então, o que você fez dos privilégios que você teve? Porque é um privilégio que você conseguiu ler o tal do livro, é um privilégio que você viu o filme, que você leu o artigo, que você soube e conseguiu associar as coisas, até as coisas mais simples, é um privilégio que você esteja num quarto em que você consiga estudar, que você tenha uma mesa, uma cadeira, um computador. É um privilégio que você tenha levantado da cama. É um privilégio. É um privilégio. O que você fez com isso? Eu hoje, de manhã, tava me perguntando o que eu fiz. O que eu tô fazendo com esses privilégios? O que você pode fazer para não se acostumar com isso tudo? Porque muitas vezes quando você se acostuma, você banaliza. E não é para banalizar. Tem uma série de milagres que estão acontecendo bem na tua cara, que você normalizou a tal grau que você simplesmente não consegue retirar dali nada de proveitoso. Aí você fica procurando fora quando já tem dentro. É de uma cegueira. É de uma cegueira. Eu fico doida comigo, eu fico brigando assim comigo. Falei, cara, como é que eu pude descartar tanto tempo, tanta energia, como eu pude desperdiçar tantos recursos com pessoas, coisas e atividades que não me trouxeram nada. Só que aí vem um ponto. Tem uma frase que eu tenho escutado muito, que é sem culpa nem desculpa. Então, ao passo que não dá pra você ficar se culpando pelas coisas que você deixou de fazer, também não dá pra ficar arranjando desculpa. Ah, não, mas foi por causa disso, né? Mas foi por causa daquilo. Não, praticidade. Ok, errei, pequei, fiz mal. E agora? O que eu posso fazer agora? E, pelo menos pra mim, eu adoro lista, tá? Eu adoro Notion, eu adoro lista, eu adoro Todoists. Esse vídeo agora é uma das ações que eu coloquei pra fazer ainda essa semana. Fico feliz, hoje é sábado. E fico feliz que ele pelo menos está sendo feito. Se ele vai ser postado, não tenho a mínima ideia, mas pelo menos ele está sendo feito. Por isso, caras amigas e amigos, façam o que precisa ser feito. Vai ficar imperfeito? Vai. Vai ficar ruim? Com toda certeza. Mas é muito melhor você se arrepender de algo feito do que algo não feito, né? Muito, muito melhor. É aqueles clichês, assim, que a gente às vezes precisa repetir só pra ver se internaliza. Mas é isso, é muito melhor você fazer algo e depois você ficar buscando como melhorar do que você ficar buscando como melhorar sendo que você ainda nem começou. Porque você não tem substrato, você não tem conhecimento, você não tem noção do que ainda tem pra fazer. Terminei meu chazinho, por isso terminamos a nossa conversa. Muito obrigada por terem assistido até aqui, terem ouvido essa opinião de centavos, essa reflexão de centavos, na verdade. E todo o meu coração, cara, eu não quero
postar esse vídeo e só voltar a falar por aqui daqui a 6 meses, 7, 8 meses. Eu quero mesmo trazer vídeos ou semanais ou quinzenais e que tenham algum tipo de estrutura. Eu quero... Eu tô partindo do princípio... A gente já acabou o vídeo, tá? Se você tá assistindo até aqui, olha, não sei, mas só tô meio que continuando falando sozinha, né? Porque essa era a proposta toda de estar gravando isso daqui, mas a minha intenção com esse canal é trazer conhecimento de uma forma que a gente consiga ser multidisciplinar, ou seja, pegar em vários tópicos diferentes, mas que corroborem uma ideia. Ou seja, pegar uma ideia central, pegar em vários tópicos que consigam se unir e formar uma nova identidade para um determinado tópico. Eu gosto muito de história, muito mesmo. Eu já pensei, inclusive, ser professora de história várias e várias vezes, assim, mas eu sei que eu não levaria tão a sério, porque eu só gosto de alguns momentos da história, não gosto de tudo. Então, espero de todo o meu coração que eu consiga fazer esse roteiro e fazer esse projeto caminhar. Eu vou começar a... Quer dizer, não. Vou voltar a escrever no Substack, ou seja, produzir mesmo artigos, vou pesquisar como é que você faz um artigo bonitinho e fazê-los mesmo, né? Porque não adianta só pesquisar. Mas é isso. Um beijo, muito obrigada. Isso daqui vai sem edição, sem nada, porque é nóis, entendeu? E um beijo.